Então vamos hoje falar sobre o futuro no altruísmo. Com essa designação, com esse título, a minha ideia é colocar a conversa sobre altruísmo no contexto de tomada de decisão. Então na vida a gente tem que sempre tomar decisões, né? E como é isso no contexto do altruísmo? Como que o altruísmo entra nesse tipo de situação em que deve-se decidir algo? Eu aproveito para esclarecer que o altruísmo ele deriva mesmo de uma escolha, né, de uma decisão feita, de uma escolha que se faz por considerar a necessidade ou o desejo do outro. Então eu escolho ajudar, eu escolho auxiliar, eu escolho apoiar alguém às minhas expensas, ou seja, assumindo eu o custo, seja o custo de energia, seja o custo de tempo, seja o custo de algum tipo de recurso também. Então esse é o altruísmo, ele já é definido por um aspecto de decisão e escolha. Mas então eu quero conversar sobre o que mais que está dentro disso, né? Qual é esse grande contexto de escolha no qual o altruísmo está inserido. Então o objetivo aqui é tornar claro o processo de decisão, o processo decisório no caso do altruísmo, pensando quais são os custos e os ganhos envolvidos nele. Então essa é a ideia aqui hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Também aproveite para compartilhar o link dessa transmissão com alguém que você conhece, que pode ter interesse nisso. Tá bem? E, é claro, dê o sinalzinho, se assim for o caso, de que você está apreciando, que você está ouvindo, para mandarmos sinais positivos para as máquinas que fazem a métrica, né, dessas transmissões aqui. Bem, para tratar então desse tema, eu gostaria de iniciar lendo para vocês uma carta. Essa é uma carta antiga, escrita em 1784, escrita por uma figura muito eminente na história política mundial, especialmente na história dos Estados Unidos, que é o Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin é conhecido por algumas coisas, dentre elas aquele dito de que tempo é dinheiro. Então certamente você já ouviu essa ideia, essa concepção de que tempo é dinheiro. Isso saiu da mente de Benjamin Franklin. Ele é conhecido como sendo um dos pais fundadores dos Estados Unidos, ou seja, fez parte daquele grupo de ativistas e de políticos que conduziram a Revolução Americana, que deu constituição para os Estados Unidos da América, tornando-o autônomo em relação à Inglaterra. Então Benjamin Franklin estava nessa frente. Mas é um sujeito extraordinário, uma mente extraordinária, que além de ativista era também cientista, diplomata, político, empresário, escritor também. Ele tem uma interessante biografia, autobiografia. Então é uma mente muito iluminada. E ele escreve em 1784 uma carta para um xará dele, um outro Benjamin, no caso um Benjamin Webb, em resposta a uma correspondência que ele recebeu de Webb. E Webb escreve para Franklin pedindo alguma coisa, buscando auxílio. Ele estava numa situação de dificuldade, se depreende da carta de Franklin que o Webb estava justamente querendo empreender alguma coisa, e Franklin escreve oferecendo esse auxílio. Então eu leio para vocês as próprias palavras de Franklin, porque é interessante. Melhor do que eu resumir a carta para vocês. Então Franklin escreve em 22 de abril de 1784 para Webb: Prezado Senhor, recebi vossa carta no último dia 15 com um memorial incluso. Eu suponho que esse memorial seria justamente um projeto de alguma coisa que o Webb estava querendo fazer. Contristou-me o relato de vossa situação. Então Franklin ficou triste com a situação que ele conheceu. Envio-vos anexa uma letra de câmbio no valor de 10 luíses. Então 10 luíses era uma moeda, provavelmente uma moeda do lugar onde Benjamin Webb vivia, não parece ser uma moeda norte-americana.
ele diz que envia uma letra de câmbio, que é como se fosse um crédito. Então o Webb receberia essa letra de câmbio, iria lá ao banco, apresentaria e pegaria uma quantia. Né? Algo parecido com um cheque. Não pretendo vos dar essa quantia, só estou emprestando-a. E aí é muito interessante essa frase para uma conversa sobre altruísmo. Franklin diz, eu não vou dar, eu estou emprestando. Quando retornardes a vosso país com boa reputação, não podeis deixar de dedicar-vos a alguma atividade que, com o tempo, vos permitirá pagar todas as vossas dívidas. Nesse caso, quando encontrardes outro homem honesto em semelhante penúria, deveis pagar-me emprestando-lhe esse dinheiro, recomendando-lhe que salde a dívida com uma operação idêntica quando tiver condições de fazê-lo e se lhe apresentar a oportunidade. Então tá aí o truque, vamos dizer assim, né? O truque de Franklin. Ele diz, eu não vou dar essa quantia, eu vou emprestar. E você, assim que puder, que tiver condições e oportunidade, vai me pagar emprestando esse dinheiro, essa mesma quantidade, essa mesma quantia, para uma outra pessoa que precisar disso. Olha o engenho aí de Franklin. Né? E veja como que o altruísmo dele vai se manifestando. Que sofisticação, inclusive, de altruísmo. Não é? Então ele continua. Espero que essa quantia passe por muitas mãos antes de chegar a um safardana que interrompa a sua trajetória. Então esse é outro ponto importante, né? Ele diz que espera que essa quantia passe por muitas mãos. Então quando Franklin elabora essa estratégia e fazendo esse acordo com o Webb, ele está vendo algo à frente, ele está vendo uma continuidade futura para essa sua atitude. Ele está iniciando um processo. Essa é uma boa palavra. Ele está iniciando um processo e ele está esperando que esse processo se estenda no futuro. Como não sou suficientemente rico para gastar muito em boas obras, vejo-me obrigado a ser esperto e fazer o máximo com pouco. Com meus melhores votos de sucesso para vosso memorial e vossa futura prosperidade, sou, prezado Senhor, vosso obediente servidor, Benjamin Franklin. Então eu separei essa carta para mostrar para você, né, uma situação em que alguém toma uma decisão, e é uma decisão, uma escolha, portanto, de fazer bem a alguém, ajudar alguém, conforme a necessidade, conforme o desejo de alguém, e isso já inserido num contexto de futuro. Esperando Franklin que essa sua atitude tivesse uma consequência futura que se estendesse no futuro. E aí já é uma bela ilustração do que pode ser esse futuro no altruísmo. É importante dizer que Franklin, com essa carta, inventou uma coisa que depois ganhou nome e passou até a ser praticada em alguns contextos e também até virou filme. Então isso foi designado como sendo uma corrente do bem. Então eu faço bem a você e você faz bem a uma outra pessoa e assim por diante. Então aí eu coloco o altruísmo nesse contexto da tomada de decisão. E esse contexto de tomada de decisão, ele ocorre justamente no âmbito das relações pessoais, das relações sociais, como é exemplificado aqui nessa carta. E esse campo das relações sociais e das relações pessoais, até mesmo da relação da pessoa com ela mesma, é um campo muito complexo, é um campo de muitas variáveis. Então, quando eu tomo uma decisão diante de alguém, isso exerce uma influência sobre alguém ou pode gerar uma reação de alguém. E cada mente, como a gente sabe, cada mente é um mundo. E por isso, esse domínio, esse campo das relações pessoais, das relações sociais, é um campo muito complexo, muito complexo, com muitas incertezas, onde a gente não pode calcular todas as consequências que a gente pode gerar. Às vezes tomamos uma atitude pensando
numa reação e a reação é completamente diferente. Então é um campo muito difícil. De modo que na prática, na experiência humana, não é possível que a nossa racionalidade, que o nosso cálculo dê conta do levantamento de todas as melhores informações, as informações mais claras para a gente tomar uma decisão. E com isso, então, eu já quero dizer que no processo decisório, no processo de tomada de decisão, quando eu escolho fazer alguma coisa, há duas habilidades, há dois componentes da mente que trabalham juntos. E se não fosse assim, dificilmente a gente conseguiria tomar decisão. Então, de um lado, a racionalidade, a inteligência, vamos chamar assim, essa possibilidade de fazer cálculos, de estabelecer estratégias, mas isso não funciona sozinho. Para isso a gente teria que ter uma condição muito sofisticada de fazer e de imaginar vários cenários. E nesses cenários com diferentes decisões de outras pessoas, e essas decisões das outras pessoas geraria outras reações, que gerariam outras reações e outras reações, ou seja, o cálculo pode ser um cálculo quase que tendendo, se não ao infinito, muito extenso. Isso é o que os enxadristas são capazes de fazer, por exemplo, num jogo, né? Eles vão pensar um movimento de uma peça, mas eles têm que calcular as diversas repercussões que aquele movimento vai ter no tabuleiro a partir da interação com esse outro jogador. E esse exemplo do enxadrista é muito bom para que você veja a complexidade que há, o que haveria num cálculo apenas racional, né, num processo apenas racional de tomada de decisão. Mas então, se a razão não é suficiente para eu fazer considerações e tomar uma decisão, existe esse outro componente da mente que vai contribuir e que é aquele que primeiro é acionado, que primeiro entra em cena, que é o campo mais subjetivo, que é formado por 3 elementos. Então esse aspecto subjetivo, ele é composto por 3 coisas: por emoção, por sentimento e por imagens. E eu vou falar rapidamente sobre cada um desses elementos, para a nossa conversa ficar mais clara, né? A emoção é uma reação do meu corpo. Então alguém me diz alguma coisa e eu imediatamente sorrio ou rio. Alguém me diz alguma coisa e eu me comovo, eu me entristeço, meus olhos lacrimejam. Então essa reação corporal, ela é a emoção. A emoção está nesse nível corporal, de uma comoção física do meu corpo diante de alguma coisa. Um susto, por exemplo, pulo para trás de susto, abro os olhos espantado e coisas do tipo. Então isso é emoção. É uma reação involuntária, uma reação inconsciente às vezes até. E ela é diferente do sentimento justamente por isso, porque o sentimento já é algo posterior sobre o que eu posso, inclusive, tomar uma decisão. Então vamos imaginar que alguém me conta alguma coisa, eu fico comovido. Instantes depois, eu posso ignorar, eu posso querer afastar essas sensações que eu tenho após a emoção, que vão se constituir num sentimento, eu vou me tornar consciente. Eu fiquei triste depois disso que eu ouvi. Então, quando eu tomo consciência desse elemento subjetivo, aí isso se dá um nome de sentimento. E eu posso agora fazer alguma coisa com esse conteúdo subjetivo. A emoção não, ela veio. Ela me capturou. Depois disso eu tomo consciência, sei do que eu estou passando, eu tenho então um sentimento e eu posso escolher cultivar esse sentimento, guardar esse sentimento, ou eu posso escolher jogar fora esse sentimento. Então depois de comovido por isso que eu ouvi, por essa história que eu ouvi, eu guardo esse sentimento, que pode ser um sentimento de solidariedade, de compaixão, e eu posso então depois fazer alguma coisa por essa pessoa, ou eu posso, por esse sentimento também, fazer alguma coisa por uma outra pessoa, porque eu guardei essa experiência de compaixão, para falar desse sentimento, por exemplo, de solidariedade. Ou, como eu dizia, eu posso bloquear isso, e não, bem, boa sorte, espero que essa pessoa se vire, espero que ela resolva o seu problema, eu não vou ficar levando esse sentimento.
né? Então eu posso escolher a relação que eu tenho com esse sentimento. E finalmente, dentre esses 3 elementos que auxiliam na tomada de decisão, tem a imagem. A imagem é, como o nome diz, uma rápida cena que às vezes pode se alongar na minha mente, eu posso cultivar essa cena na minha mente. É uma cena que aparece na minha cabeça, eu vejo isso na minha cabeça rapidamente, que aparece de uma forma positiva, como algo positivo, como algo negativo. Então, tanto a emoção, quanto o sentimento, quanto a imagem vão trazer para mim um sinal de como eu devo me posicionar diante de uma determinada situação. Então, se a emoção é negativa, ou se o sentimento é negativo, ou se a imagem é negativa, eu vou decidir de maneira a me prevenir diante de uma situação. E note que eu já estou aí falando de futuro, né? Então eu estou imaginando eu diante de algo que eu posso escolher que vai gerar uma consequência. Então esse já é um futuro próximo, é um futuro relativamente imediato. Então vamos imaginar que, como aqui no exemplo da carta entre Benjamin Franklin e Benjamin Webb, que eu esteja numa situação querendo resolver alguma coisa e surge uma pessoa que eu sei que é uma pessoa idônea, eu sei que é uma pessoa confiável, me oferecendo ajuda. Imediatamente eu tenho uma ideia de um acordo feito. Uma ideia, uma imagem de um acordo feito. Porque eu não tenho nenhuma consideração negativa em relação a essa pessoa. Então isso já aparece como algo positivo para mim. E essa coisa positiva que aparece é então um incentivo. Então a partir daí eu passo a considerar as vantagens que pode vir disso, porque o sinal que me moveu, que apareceu na minha cabeça foi um sinal positivo. E é a partir desse sinal positivo, desse incentivo, que eu começo a fazer as considerações racionais. Eu começo a discutir como seria, por exemplo. Porque o santo bateu, como a gente fala, né? Então esse santo bater pode ser tanto a emoção, pode ser o sentimento e pode ser a imagem. Em muitos casos vem a imagem, né? A imagem de que algo me estimula, no caso desse exemplo, a fazer um acordo com essa pessoa. Mas vamos imaginar que seja essa mesma pessoa idônea, essa mesma pessoa com a qual eu poderia fazer um acordo, mas que, no caso dela, eu sei que ela tem um problema com um grande amigo meu. Que esta pessoa e um grande amigo meu são inimigos. Eles não se dão bem. Então eu imagino, poxa, seria legal fazer um acordo com essa pessoa, mas como é que eu vou explicar isso para o meu amigo? Então essa dificuldade logo aparece, porque eu já sei dessa dificuldade, dessa inimizade entre os dois, e quando essa pessoa me faz essa proposta, eu logo penso, poxa, e fulano? Né? Fulano surge na minha mente. E eu começo a pensar das dificuldades que vai me trazer fazer esse acordo. Me vem essa emoção, me vem essa imagem, como é que eu vou explicar isso para o meu amigo? Né? Que eu estou fazendo um acordo com o inimigo dele. Então aí os sinais são todos negativos. E aí eu não tenho mais um incentivo, eu tenho um alarme. E isso vai então me levar para considerações de prudência, onde provavelmente eu vou tomar essa decisão então de não ir em frente com nenhum acordo com essa pessoa. Nesses dois casos de tomada de decisão, a mente está sendo, vamos dizer assim, condicionada ou guiada por um princípio de prazer. Tem num caso do incentivo, atingir prazer, né, que seria uma satisfação, uma situação onde eu vou ter um bem, né, alguma coisa que vai me fazer bem, ou evitar o desprazer. Então isso a gente chama de um princípio de prazer, tanto buscar o prazer quanto evitar o desprazer. É o que aparece nessas duas cenas que eu contei para você. Então isso é o processo de decisão comum, normal, que acontece em muitos casos na nossa vida diária. Toda hora a gente tem que tomar alguma decisão, é muito frequente isso. Né? Na hora de fazer um negócio, na hora de fazer compras, na hora de resolver alguma coisa com alguém, de saber o que vai fazer no dia. Né?
a gente está tomando decisões, né? Vou pegar ônibus, vou pegar Uber. Então a gente está sempre diante dessa decisão, calculando, temendo ou se animando em relação a alguma coisa. Então, razão e emoção aparecem juntos e as emoções auxiliam na razão. Então, a partir desse modelo, né, mais comum, guiado pelo princípio de prazer, como que a gente pode pensar altruísmo? Então, uma coisa importante, né, nessa tomada de decisão guiada pelo princípio de prazer é o fato de que o futuro é mais imediato, está mais próximo. Então, numa outra situação, um outro princípio mental entra em jogo, que é o princípio de realidade. Então, é onde prazer e desprazer vão ser tratados de outra maneira. Especialmente o prazer, ele vai ser afastado, ele vai ser adiado. Então essa é a primeira situação que eu quero pensar, onde há uma renúncia ao prazer, onde há um sacrifício. Há muitas situações na vida que exigem isso de nós, né? E aí continua entrando em jogo emoção, sentimentos e, como eu quero destacar hoje, imagens. Então, quando eu preciso fazer um sacrifício, fazer uma escolha que vai demandar um sacrifício, que aí no caso não buscar o prazer, né? O sacrifício é o contrário, né, de uma situação de prazer. E em muitas situações dessas, onde eu decido assumir esse sacrifício, eu tenho a imagem do benefício que isso vai me trazer lá na frente, né? Tanto o sacrifício quanto a renúncia. Renunciar ao prazer também. E eu sou capaz de fazer esse sacrifício e sou capaz de fazer essa renúncia justamente porque lá na frente tem uma compensação para isso. Aí entrou o princípio de realidade. O princípio de realidade que diz, olha, se você for buscar prazer agora, você não vai ter benefício, você vai ter problemas. Então, se eu decidir fazer esse negócio, agora isso vai me gerar uma porção de dificuldades. Vamos pegar um exemplo melhor, né? Se eu entregar a minha vida a só querer fazer as coisas que vão me gerar prazer, me dar conforto, essa é uma palavra boa, eu vou ter dificuldades porque eu não vou estar construindo nada para o meu futuro. Uma ilustração muito boa dessa postura de renúncia e de sacrifício é a imagem do que acontece na religião. As religiões, muitas delas, exigem algum sacrifício, exigem alguma renúncia. Eu tenho que deixar, eu tenho que mitigar ou controlar uma espécie de autocontrole ou autodomínio diante de várias coisas que me seriam prazerosas. Isso no campo do erotismo, no campo também de algumas práticas, como de jogos, por exemplo. Eu tenho que calcular, né, até onde eu vou buscar dinheiro, buscar riqueza, porque nisso também eu preciso colocar alguns limites, preciso assumir algumas restrições, então preciso fazer algum sacrifício, algumas renúncias que a religião me manda para que eu possa me dedicar à minha vida interior. E se eu fizer isso, se eu me dedicar à minha vida interior, eu vou, abrindo mão de certos prazeres imediatos, eu vou ter uma compensação lá no futuro. Então essa vivência comum religiosa é um exemplo do que é adiar a compensação, assumindo hoje sacrifício e assumindo renúncia. Um outro exemplo bem mais prático, que é o estudo. Eu estudar, me dedicar a estudar para um determinado concurso, ficar meses, às vezes anos, me preparando, me capacitando para um trabalho, para uma função, para uma oportunidade de emprego, de trabalho. O concurso é um exemplo disso, para só aí, então, gozar desse benefício. Então aí é o princípio de realidade atuando, onde tem essa postura de adiar prazer, assumir sacrifício e renúncia para ter essa compensação lá na frente. Então, nesse caso, quando eu introduzo o princípio da realidade,
eu já estou colocando aí em questão sacrifício e renúncia, o que já nos dá, ou já se aproxima a essa ideia de moral, de moralidade, que já se aproxima do que eu quero falar, que é sobre altruísmo. E como fica justamente o altruísmo nessa situação? Então, quando entra o princípio de realidade, tem um adiamento. E tem a assunção, tem o assumir custos, sacrifício e renúncia. No caso do altruísmo vai ser semelhante. Então há duas posturas no caso do altruísmo, né? E eu ratifico, né? Nessa situação, né, em que eu adio, por exemplo, o meu prazer para estudar, para ter essa compensação lá no futuro, eu tenho essa imagem do dia que eu vou assumir o emprego. Eu tenho a imagem do dia que eu vou receber meu salário e vou poder comprar um carro. Eu tenho a imagem da casa que eu porventura vou adquirir. Quem sabe eu tenho imagem até do casamento que eu vou poder constituir só por causa desse emprego que foi conseguido por meio de meses de sacrifício e renúncia. Então essas imagens vêm. E essas imagens é que me incentivam a assumir essa renúncia e esse sacrifício. Então quando a gente fala de força de vontade é uma expressão, como se fosse uma expressão poética para falar que a pessoa ela tem um grande estímulo, ela tem um grande incentivo para adiar o seu prazer, assumindo por muito tempo sacrifícios e renúncia, que ela vai então sustentar até o dia que esse benefício chegar. Então é a imagem que aparece aí. E eu quero dizer que no caso do altruísmo também vão surgir as imagens que vão levar à escolha da atitude altruísta, que vão levar à escolha de fazer algo positivo para alguém, gerar um benefício para alguém em função dos desejos e das necessidades desse alguém. Isso vai acontecer no altruísmo. Então eu vou imaginar, ou duas imagens ocorrem. Então, para pensar as duas posturas ou atitudes dentro do altruísmo. A primeira imagem é a imagem do benefício que eu vou ter, da satisfação que eu vou ter com essa atitude altruísta. Isso já começa mesmo na família e já ocorre na relação dos pais com os filhos, né? Então os pais querem cuidar das crianças porque sabem da satisfação que a criança vai ter, de como a criança vai ter a sua necessidade respondida, apaziguada, e isso vai fazer bem para ele. Então essa dedicação parental, do cuidado parental, eu estou escolhendo esse exemplo propositalmente, que é o campo mais básico de altruísmo, ainda ligado às relações afetivas, familiares. Então eu tomo essa atitude altruísta porque eu sei que isso também vai fazer um bem para mim, porque me vem essa imagem, esse sentimento, né, de que eu vou estar bem com aquilo. Então essa disposição de fazer algo pela cria ou pelos filhos advém disso também, porque há esse incentivo. Numa situação muito imediata, muito próxima do que eu posso ter a partir dessa atitude. E também outros benefícios podem ocorrer também. Às vezes é a autoaprovação. Eu mesmo digo, poxa, que bom que você fez isso, que bom que você tomou essa atitude. E às vezes até pode entrar num estímulo para a atitude altruísta, até mesmo o reconhecimento que a pessoa vai ter por aquilo. Então aí é o campo, né, onde as imagens são as imagens positivas. Mas tem o campo clássico do altruísmo, que é aquele que vai demandar, como eu dizia, renúncia, e vai demandar sacrifício, e o benefício também vai ser um benefício que vai vir num futuro mais distante. Mas o mais importante nesse caso é pensar que tem um custo que se quer evitar. Então eu vou assumir a atitude altruísta porque eu não quero ter a experiência da vergonha ou da autorreprovação se eu não cometer
se eu não assumir essa atitude altruísta. Então a imagem que me vem é a imagem de eu no futuro, ou arrependido por essa atitude altruísta que eu não tomei, ou eu envergonhado por essa atitude altruísta que eu não tomei, ou eu também sofrendo porque eu não tomei essa atitude altruísta, que tem a ver com arrependimento que eu disse, mas eu estou querendo evitar esse sofrimento. Então isso também me leva a assumir a atitude altruísta. Eu temo o custo que eu vou ter por não ter assumido a atitude altruísta. Então aparece alguém pedindo a minha ajuda, eu ignoro isso, penso que naquele momento eu penso o custo que aquilo vai ter para mim, né, o tempo que isso vai me tomar, a energia que isso vai me tomar, os recursos que isso vai me tomar e vou-me embora. E depois lá na frente eu fico, eu sinto culpa, eu sofro com isso, eu penso, poxa, que vacilo, eu não devia ter feito isso. Então, às vezes, essa imagem, né, de que depois eu vou sofrer por não ter assumido essa atitude altruísta, às vezes isso é uma imagem que me diz, bem, eu não quero ter esse custo depois, eu não quero ter esse sofrimento depois. E por isso eu assumo a atitude altruísta. E tem dois exemplos que me ocorrem em relação a isso, né? Esse primeiro exemplo eu tirei de um filme de guerra, um filme excelente, chamado de A Batalha de Midway, que fala sobre a batalha que aconteceu na Segunda Guerra Mundial entre japoneses e americanos, norte-americanos, em torno da base de Midway, que os japoneses pretendiam atacar, depois de ter atacado Pearl Harbor. E numa determinada cena desse filme, dois pilotos conversam, na verdade um piloto e o seu apoio, e o outro soldado que ia junto com ele no avião, cuidando da artilharia. E esse soldado não quer voltar lá para a batalha porque esse piloto é um piloto muito ousado. Ele vai descendo com seu avião a 4.000, 3.000 pés, 2.000 pés, 1.800 pés para chegar cada vez mais perto do navio para soltar a bomba e garantir acertar o alvo e afundar aquele navio. Então ele é um piloto destemido. E esse companheiro dele, que tem um assento atrás, ele já está temendo essas situações de perigo, de alta exposição de risco, e ele não quer voltar para fazer um novo ataque aos japoneses. E esse piloto ousado, intrépido, ele diz algo para o seu colega para estimulá-lo a ir de novo junto com ele fazer esse ataque aos japoneses. E ele diz assim, eu transcrevi a cena do filme, eu quero ler, né? Você vai se lembrar desse momento para sempre. Então ele diz, não deixe de ir, vamos, porque você vai se lembrar desse momento para sempre. Vai lembrar que aguentou firme quando parecia que você não poderia voltar, e vai poder enfrentar qualquer coisa. Então esse piloto ele faz um apelo para uma imagem do futuro. Ele diz, olha, considere que lá no futuro você vai lembrar desse grande dia que você teve essa grande decisão, que você teve essa grande atitude, que é uma atitude altruísta, né? Você ir lá lutar pelo seu país, lutar pelos seus outros companheiros também. Então ele diz, lá na frente você vai lembrar disso. E é o modo de ele dizer que se você não fizer isso, você lá na frente vai ter um grande pesar por não ter encarado essa batalha nesse momento. Então, nesse caso, e o companheiro dele decide de fato ir, então ele não quis carregar esse pesar de não ter assumido uma atitude altruísta. Então, esse é um exemplo de como a imagem, né, aparece. No caso, o piloto apresentou para o outro essa imagem para estimulá-lo a ter uma atitude altruísta. E um outro exemplo que eu coloco para vocês, mostrando como a imagem pode determinar, né, o processo decisório para assumir uma atitude altruísta, de fazer alguma coisa com custo para si em benefício do outro. Essa imagem eu trago de uma situação que ocorreu no dia 30 de setembro, na CPI da Covid, que foi uma situação em que o senador Fábio Contarato esteve presente, porque ele estava muito incomodado com
com uma exposição que foi feita por alguém que estava sendo ali interrogado. Então esse depoente, ele expôs o senador, a intimidade do senador num Twitter, e o senador se fez presente para questioná-lo e para repudiar aquela atitude. E tem uma frase que o senador disse 3 vezes para o depoente. Ele disse assim: qual o tipo de imagem que vou deixar para os meus filhos? Ele fez essa colocação para que o depoente pensasse, fazendo o próprio depoente pensar que imagem você vai deixar para os seus filhos. Então ele repete isso 3 vezes. Qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Aí o elemento imagem, ele não foi apresentado de uma maneira ilustrativa e inconsciente. Ele é explicitado, ele é evocado. Ele é dito, aqui, eis a necessidade de você pensar na imagem que você está cultivando, está elaborando para o seu futuro. E isso tem tudo a ver com o que eu estou querendo conversar, com o que eu estou conversando com você, por esse canal, nessa exposição. Né? Qual é o tipo de imagem que você quer fazer para o seu futuro? Não para os seus filhos. Os filhos também, né? Mas qual é o tipo de imagem para você mesmo? Né? O que é que você faz na sua vida e que imagem essa sua atitude, ou as suas atitudes, o seu modo de viver e o seu modo de agir, que imagem que essas atitudes estão formando? Vamos pensar que cada atitude que a gente toma é uma pedra, é uma pedrinha colorida que a gente vai juntando e fazendo, ao final, uma grande imagem, um grande quadro. Então, qual é o quadro que você quer montar para que você, no momento posterior, e quem sabe, né, a gente tem a graça de num certo momento de idade avançada, pensar sobre a vida, vamos imaginar que a gente vai ter essa oportunidade de pensar sobre a nossa vida, que imagem que você quer contemplar de você mesmo em relação à sua vida. Então essa foi uma situação pública que ocorreu na CPI da Covid, que Fábio Contarato trouxe, de alta instrução. Ele instruiu, nós tivemos a oportunidade de sermos instruídos por ele. Não foi só o depoente, todos nós tivemos. Foi uma oportunidade de reflexão que ganhou uma grande difusão, né, no nosso país, na nossa sociedade, na nossa língua, que cabe para cada um de nós. Então, o Contarato está dizendo, né, se você respeita o outro, se você comete uma atitude, assume uma atitude de respeitar o outro, isso também é uma atitude altruísta, porque você está levando um benefício para o outro. E isso vai compor a sua imagem, isso compõe a versão da sua pessoa que você prepara para o futuro. Então, qual a imagem que eu quero deixar para os meus filhos? Qual a imagem que eu quero deixar para outras pessoas? Qual a imagem que eu quero deixar para mim mesmo? Então, o futuro no altruísmo, ele entra dessa maneira, né, que no altruísmo, ou pelo altruísmo, eu também projeto uma imagem de pessoa que eu quero ser. E essa imagem, esse ideal de pessoa que eu quero ser, isso vai dirigindo a minha vida. Isso se torna um rumo que vai orientando a minha vida. E não é possível fazer uma grande imagem de si a despeito das outras pessoas. Não é possível fazer uma grande imagem de si ignorando a necessidade das outras pessoas, ignorando os desejos legítimos das outras pessoas, os quais a gente pode apoiar para que essas pessoas realizem esses desejos, para que as pessoas resolvam essas necessidades. Então é dessa forma, né, dentro de uma ideia de princípio de realidade, então de adiamento de prazer, né, como esse piloto queria viver, né, o auxiliar do piloto. O auxiliar do piloto, ele queria viver, né, era a situação imediata de prazer que ele queria, o prazer de continuar vivo. E o piloto diz, eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, mas eu vou lá. Né? Então pense na imagem futura que você quer construir. E aquele auxiliar do piloto pensa, no futuro eu quero
Eu quero agora ter a chance de, no futuro, olhar para trás e ver que eu fiz uma grande batalha. Ver que eu sacrifiquei a minha vida, que eu arrisquei a minha vida pelo bem de outros. Então esse é o futuro no altruísmo. É o futuro da imagem, da melhor imagem que eu quero construir para mim mesmo. Tá bem? E aí eu chego então ao final dessa exposição, sempre com a expectativa de ter trazido inspiração, de ter trazido alguma utilidade, com a expectativa de estimular você, né, como eu sou estimulado a tentar construir uma melhor versão de si mesmo, né, uma melhor versão do que eu posso ser. Então, e para isso eu preciso imaginar uma imagem. Eu quero só completar isso dizendo o seguinte: a melhor imagem precisa passar pelo campo moral, pelo campo da moralidade, pelo campo da ética, porque para a gente fazer essa melhor imagem, a gente precisa recorrer ao que é humano, ao que é a humanidade, ao que é a característica da humanidade dentro de mim. E ao longo das centenas e de poucos milhares de anos, a espécie humana criou essa ideia, esse projeto cultural de que ser um ser humano, de ser uma espécie que é humana, para isso é preciso assumir boas atitudes. Atitudes virtuosas, atitudes morais, de renúncia em função dos outros, porque é isso que eleva a humanidade que está dentro de nós e é isso que eleva a humanidade que está na outra pessoa também. Então não tem como eu construir uma boa autoimagem ou buscar uma boa versão, uma melhor versão de mim mesmo, ignorando esse caminho onde algumas atitudes, dentre algumas atitudes está a atitude também altruísta de escolher fazer alguma coisa em função da necessidade do outro e do desejo do outro, assumindo eu os custos disso. Tá bem? Tá bem? Até a próxima.